Um ponto que eu até anotei aqui pra gente voltar um pouco. Porque assim, lá na criação ainda, nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, não sei. Você até falou um pouco, mas essa contradição ali que tem no capítulo 1 e 2, tem uma contradição ou eu que não entendi? São formas de enxergar, são formas de enxergar isso, porque, Tá, cara, tudo aquilo que está no passado, lá atrásão, bem tá, como aquilo que está no futuro, se a gente não esteve lá e se a gente não tem evidências suficientes, a gente só pode supor. tá. Então, existem visões sobre isso. E qual é o tipo de visão? Vamos lá. Eu não vou nem falar que é tipo, é aqui eu acredito, mas é uma visão. Tá, Entre os versículos, eu vou colocar, entre os à vontade. versículos 1 e 2, primeiro tá lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa visão acredita que quando aconteceu essa criação, estava tudo bonito. E aí nós vamos para o texto de Ezequiel, para os textos de Ezequiel em vários capítulos. E ele vai falar de um ser, Tá, um sim. querubim ungido, que assistia perante Deus, perante a sua face, um querubim da guarda. E Deus diz para ele o seguinte: você era perfeito em seus caminhos. Que coisa louca, esse ser era uma coisa absurda. Para começar, a roupa desse ser era de pedras preciosas, e a pedra mais desvalorizada da sua vestimenta era o ouro que ficava no pé. Imagina mais top. Pois bem, né? Eu não sei o que tem mais top do que isso, porque até porque muita coisa a gente não tem mais, né? É, Mas era isso. Diz que ele andava no brilho das pedras afogueadas. Ezequiel capítulo 28. tá. Tá top, tá top. E Vambora. aí, esse cara, ele era perfeito até que aqui nós começamos. Porque com Deus, mano, ou a gente anda bem na linha, ou a gente anda bem e na linha. Se a gente der uma ramelada, a gente chama Jesus para ajudar a gente a ficar firme. Mas nós precisamos andar certo. Ele diz: Tu eras perfeito em seus caminhos até o dia em que foi achada iniquidade em ti. E aí, eu vou falar com as minhas palavras porque a tradução é mó ruim, mas diz assim, mó ruim não, né? Poxa vida, não posso falar mal da tradução. A tradução é difícil de compreender por causa das palavras, mas se você colocar uma versão NTLH ou NVI, vai dizer o seguinte: você era perfeito em seus caminhos até o dia que achou iniquidade em você e por causa disso você foi expulso, lançado por terra. E aí tem uma parada, porque Jesus ele fala em Lucas: eu vi a Satanás descer do céu, cair do céu como um raio. Alguns acreditam que isso acontece entre o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2, porque aí no versículo 2 está escrito: e a terra era sem forma e vazia, e as trevas, e havia trevas sobre a face do abismo. Aqui, inclusive, por exemplo, os judeus acreditam nessa teoria que eu vou dizer. Esse trevas pressupõe escuridão, Rosher, em hebraico. Mas nós não estamos falando de uma escuridão que é a ausência de luz. É como se tivesse uma neblina, como se tivesse um nevoeiro. O nevoeiro normalmente é branco. Quando você vai na serra, ele é branco. é, Agora imagine isso é uma teoria. Imagina tá. isso preto. A treva era uma coisa tão sinistra que parecia que você podia apalpar. E por isso que o texto fala: havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, dentro dessa teoria, acredita-se que a relação que acabou entre Deus e esse ser que a tradição cristã chama de Lúcifer, o detentor da luz, o filho da luz, a relação entre Deus e esse ser, ela acaba quando Deus faz os céus e a terra. E aí ele cai, ele é derrubado. Com sua cauda ele varre a terça parte das estrelas do céu, que são anjos, arcanjos, querubins e serafins. Que alguns até acreditam que depois se tornaram principados, potestades, dominadores e hostes. Que está citado lá em Efésios capítulo 6. E aí toda essa turma cai. E aí acredita-se que nessa queda destrói toda a terra e dizima talvez lá os dinossauros. Mas isso são visões. São visões.
Tem gente que, por exemplo, eu acabei de dar um exemplo aqui da aspas aqui do Dr. Rodrigo Silva. Sim. Ele acha que, por exemplo, os dinossauros não teriam sido extintos em Gênesis 1, mas em Gênesis 7, com o dilúvio. E aí, fato é que para esse tipo de coisa nós temos as ideias, mas saber de fato é só quando a gente sentar com o Senhor. É. Para perguntar. Sim. Eu tô doido para curiar essas coisas. Entende? Entendi. Então, são linhas de pensamento. Eu não posso nem ser pretensioso aqui e falar assim, essa é a linha. Não são linhas. Eu sempre procurei trabalhar nas minhas aulas de teologia de uma forma imparcial. Entende? Eu hoje venho falar sobre a visão pré-tribulacionista, tá um pouco parcial, porque, veja bem, para você contrapor uma visão contrária, você precisa saber exatamente a visão que você acredita. Sim. Então, por exemplo, nós temos a visão pós-tribulacionista que traz uma série de alegorias para os cumprimentos proféticos. Um deles é as 70 semanas de Daniel, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Sabe, se você alegorizar, você não consegue, aí você consegue colocar a igreja na terra durante a grande tribulação. Só que daqui a pouco quando a gente falar sobre a grande tribulação, você vai perceber que os acontecimentos que estão na grande tribulação obrigam a ter um espaço de tempo. E é nesse espaço de tempo que precisa acontecer algumas coisas que não acontecem aqui na terra. Tá. Certo? Então, essa é a ideia. Então, tanto na questão do fim dos tempos, pós, pré e meso-tribulacionista, como a teoria do hiato. Não é todo mundo que acredita nisso. Para você perceber o quanto a Bíblia é uma fonte inesgotável, cara. Com certeza. Né? Então, basicamente, é isso. A teoria sobre o hiato é essa. Lúcifer cai do céu e arrebenta tudo aqui embaixo. E aí nós temos até um problema, né? Foi expulso do céu. Expulso. E aí já responde uma pergunta. O diabo não tem salvação. Não Entendi. tem. Não volta. Boa pergunta. Não volta. Não tem. Já me perguntaram. Pastor, o diabo tem salvação? Não tem. E é pelo fato de ele não ter salvação que ele está doido para levar você para o mesmo lugar para onde ele está designado. Caraca. Foi forte, né? Como é que essa genealogia ali de Gênesis ela contribui para essa cronologia bíblica, por exemplo? Eu não entendi a sua pergunta. Porque, tipo, não posso falar assim, né? Acho que Gênesis, ela... Porque genealogia nós temos inúmeras. Sim, mas eu digo assim, ali em Gênesis eu acho que ela fica até óbvio, mas sei lá, mas toda essa cronologia ali, quando a gente começa em Gênesis, ela contribui de Gênesis a Apocalipse, vamos dizer assim. Tô errado ou não? Porque assim, eu não consigo, talvez não esteja conseguindo formalizar do jeito que eu queria te perguntar. Assim. Mas eu posso te dizer o seguinte, Tá. Olha só, todas as vezes em que nós vemos a história da humanidade, Tá, nós vemos a história da humanidade, pelo menos na visão dispensacionalista, tá. nós vemos a história da humanidade sendo contada várias vezes a mesma coisa de formas diferentes. Não é todo mundo que divide a história da humanidade dessa forma. Tem muita gente que não acredita no dispensacionalismo, principalmente as pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque se você acreditar que a igreja vai passar pela grande tribulação, não adianta você fatiar a história da humanidade. Mas eu até repito, depois você corta na edição. A primeira fase da humanidade, segundo o dispensacionalismo, é chamada de inocência. Adão e Eva, tudo perfeito, very good. A segunda fase é a fase da consciência. Deu ruim. Agora nós vamos ter que trabalhar. Agora a mulher vai ter que ser dominada pelo marido. Agora nós precisamos de um salvador. Que foi o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois nós entramos na fase de governo humano. Tudo ficou na mão do ser humano. E todas as vezes em que a coisa fica na mão do ser humano, você percebe que dá ruim. Ser humano sem Deus, ele se atrapalha. Ser humano sem Deus, ele se perde.